Estamos ao vivo no Instagram e o Facebook está conectando aqui. Vamos dando um tempinho para a galera ir entrando. Estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Vamos ver quem vai ser o primeiro a chegar na nossa live. Olha, a Dani, primeira a chegar. Paz, Dani. Ó, o Toninho chegou aqui também, ó. Paz. É muito bom. Vamos convidar, a gente vai dar um tempinho aí pra gente estar iniciando o nosso GSL. Compartilhe o link. O tema de hoje vai ser um tema propício para o tempo que nós estamos vivendo. Então não perca de forma nenhuma. Convide os amigos, mande no WhatsApp lá, ó, já começou o nosso GSL. Vamos todo mundo participar. É verdade. Dani trouxe uma palavra abençoada nesse domingo, muito edificante. Mandou aqui a paz do Senhor, irmãos. Entrou aqui também Amanda Ramos, Amandinha, tá na área. Franklin chegou na área também. Amandinha colocou aqui a paz do Senhor. Fernandes Ednair. Ednair Fernandes, isso. Ednair. Chegou na área também. Ah, querido. Então, galera, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live. Vamos compartilhando aí, galera, para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Chegou aqui o Tia ADV. Tia ADV, eu acho que é Thiago. Thiago Advogado. Thiago Santana, paz do Senhor, meu amigo. Olha só, hein? Tiagão na área. Renato Ferreira também chegou aí. Então, galera, a gente está dando um tempinho aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa palavra abençoada. Estamos dando um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. Deu hora já? Já deu sim, acho que já dá pra gente ir começando, né? Porque aí o pessoal vai entrando, enquanto a gente tá louvando a Deus. Glória a Deus. Amém? Paz, queridos. O Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, né? Nesse encontro virtual que nós teremos aqui agora. Mas que esse Espírito Santo da promessa que foi selado em nós, né, possa mexer com você aí em casa, mexer com a gente aqui, né, e nos fazer apesar da distância, né, nós seguimos no mesmo propósito, a intenção é a mesma, né, e creio que o Senhor tem muito para nós nessa noite, mais uma vez. Em nome de Jesus nós iniciaremos orando, em nome de Jesus, feche os seus olhos aí na sua casa, o irmão Israel vai orar para nós iniciarmos, em nome de Amém. Jesus. Jesus. Só um pouquinho antes de orar aqui, a Benídio, Ney, Mozart e Elisângela estão na área. Aqui no Facebook. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Então, vamos estar orando. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus glorioso, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, em um só Espírito, Pai, para começar, Senhor Deus, essa palavra, esse louvor abençoado. Te peço que, Senhor Deus, não seja somente nós aqui, Senhor Deus, mas que o Teu Espírito possa, Senhor Deus, estar falando através da nossa palavra, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa estar, Senhor Deus, agindo em cada vida, Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, possa estar vivificando essa mensagem, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Graças a Deus. Fala um pouquinho mais alto. Amém. Fala mais alto.
Amém. Nós iremos iniciar louvando ao Senhor. Cante juntamente comigo nesse propósito, né, de adorar o nosso Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Adorar o Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ai, Deus, tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Poderoso tu és tremendo, reina sobre toda a terra. Tu és tremendo, todo poderoso. Tu és tremendo, o Rei da glória. Tu és tremendo, Alfa e Ômega. Tu és tremendo, início e fim de todas as coisas. Tu és tremendo. Aleluia. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor, Pai, é Deus sobre toda a terra, meu Pai. O Deus que guarda as nossas vidas, que guarda a nossa casa. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te damos graça, meu Pai. Que seja sempre assim, Senhor Jesus. Ó Pai, com os nossos corações gratos, meu Deus. Deus, nós possamos nos achegarmos à Tua presença. Continue falando aos nossos corações nessa noite, através da palavra, que será ministrado neste lugar. Em nome de Jesus, que ela tome lugar nos nossos corações, que não volte vazia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chegou uma galera aí. Glória a Deus. Chegou a Aleluia. Cris, do Toninho. Amém.
Ana Beatriz, a Bia chegou aí, né? Amanda Dias, digníssima aí, ó, João. Chegou a chefa, a Márcia. Estelma tá na área também. Luiz chegou aí. E é isso aí. A Estelma mandou aqui a paz do Senhor, paz do Senhor. Quer dizer, quem mandou a paz aqui foi a Márcia. Paz do Senhor, Márcia. A paz, Estelma. Amém. Vamos. A Gina também chegou aí também. Isso, a irmã tá aqui no Facebook. Paz do Senhor, Gina. David Leonardo também Ô, chegou. David. Ô, rapaz. Bom demais, meu Amigo, querido. quanto Tá tempo, te hein? vendo Deus aqui. abençoe. Amém. Jesus. Vamos dar início, né, da sequência, né, o nosso GECEL. Eu gostaria de deixar aqui para a gente estar começando esse nosso bate-papo. O tema do nosso GECEL hoje é a principal ferramenta de um cristão. Nós sabemos que cada profissional, em cada área, né, que esse profissional atua, ele tem uma ferramenta que ele é essencial, que é a ferramenta de trabalho. Né? Um exemplo aqui, o pedreiro, né? Tem lá a colher de pedreiro, né? Que eu vejo que é uma das principais, uma das ferramentas que ele mais utiliza. O mecânico tem suas ferramentas, né? O pastor, qual que é a ferramenta principal do pastor? Eu creio que é a Bíblia, né? Que é uma ferramenta que ele utiliza, uma das, né? Mas nós vemos também que é uma das principais. Então, cada profissional, ele tem uma ferramenta, a qual essa ferramenta é a principal ferramenta da sua profissão. Hoje, né, eu gostaria que os irmãos compartilhassem comigo uma única palavra. O que os irmãos acham? Qual é a principal ferramenta de um cristão? Uma palavra só. Né? Vou dar um tempinho aqui para os irmãos. Em uma palavra Tá? só? Em uma palavra só. Essa é a principal ferramenta Principal do cristão. ferramenta, hein, galera? Qual que é a principal ferramenta do cristão? Na escola bíblica dominical, eu dei um spoiler de qual é essa ferramenta. Olha aí, Né? gente. Eu chamei os irmãos para estar participando da nossa live hoje e eu disse qual que é essa ferramenta. Se tiver algum irmão que está... Amanda Dias colocou aqui a fé. Ó, Rapaz, ela tá tava antenada, hein? ela tava aqui no culto. Aí, viu? Não fiz nada pergunta. A fé. Irmãos, A fé. essa é a principal ferramenta de um cristão. E nada mais propício, né? Antes de começarmos aqui o nosso GECEL, estava conversando com Israel, com o João, a respeito disso. Os dias atuais, eles fazem que nós utilizamos essa ferramenta. Hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo de fé em fé. Né? Mais do que nunca, a gente está usando essa ferramenta. E eu creio que a principal ferramenta do cristão, nos dias de hoje, é a fé. Né? Hoje eu não consigo fazer um planejamento para daqui a 2 dias, 3 dias. Eu estava conversando com o João, né, João? Nós falamos um pouquinho a respeito disso. Não dá para fazer. Eu não sei o que é que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês. Então, as minhas atitudes hoje, os meus planos, né, tem que ser baseado em fé. E o que é a fé? Né? A fé é uma certeza de uma coisa que eu não vejo, mas eu tenho certeza que aquela coisa vai acontecer. Resumindo aqui o que é a fé. Então, hoje, mais do que nunca, nós cristãos estamos agindo, nós estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo, né, pela nossa fé. E quem tem essa arma, e quem utiliza essa arma, é bem sucedido em tudo aquilo que ele faz. É verdade. Aqui a Lídia colocou a Bíblia e a Mandinha colocou que eu estava no culto. Ela estava aqui. Estava aqui no culto, estava prestando atenção. A Estelma colocou aqui que não está ouvindo o Toninho, mas eu gostaria que o pessoal do Facebook aí me passasse o feedback de como está o som, para ver se o problema está no nosso áudio mesmo ou se é o celular da Estelma. Isso, ao dispositivo. Aumenta o volume do dispositivo seu que você está usando, se é computador ou se é celular, no máximo. Isso, pessoal do Facebook, como é que está o som aí?
Vai me passando feedback aí. João, e aí? Bem, eu me atrevo a dizer, presbítero, que a fé, mais do que uma simples ferramenta, ela é uma arma, né? E isso, na verdade, não é algo que estou inventando da cabeça, nem nada disso, mas a própria Bíblia, lá em Efésios 6,16, fala sobre o escudo da fé, né? É um dos componentes da armadura de Deus, né? O qual nós utilizamos para nos defendermos dos dardos inflamados do inimigo. Então, mais do que uma simples ferramenta, né? A fé, ela é uma arma, né? A qual nós utilizamos, nesse caso, comparado ao escudo, para nos defendermos, né? Mas também o escudo ele pode ser utilizado para ataque, né? E a fé ela pode ser utilizada também para que nós possamos ir para cima do inimigo mesmo e triunfar sobre ele, né? Então é importantíssimo isso. É verdade. E o som, o pessoal passou o feedback aqui, que realmente está um pouquinho baixo mesmo no Facebook. O Instagram tá ótimo. No Instagram tá ótimo. A Estelma, ela... Talvez seja meu celular, que ele realmente o microfone tá um pouquinho ruim, tá? Mas aí vamos falar o mais alto possível. Vamos falar mais alto. Então vamos lá. A principal ferramenta do cristão. O texto a qual nós vamos embasar o nosso estudo de hoje, né, e dar a você um feedback, né, a respeito disso. Foi a Lídia, né, que comentou que a Bíblia é também a principal, ela acha que é a principal ferramenta, né, do cristão. Também Lídia, mas a fé hoje ela é a principal ferramenta do cristão. Hoje foi, né, e a gente viver de fé em fé exige nós um esforço maior. Então eu vejo a fé hoje como a principal ferramenta do cristão. Eu acho que nós poderíamos até dizer que a Bíblia, na verdade, é a matéria-prima dessa ferramenta que a gente utiliza. Porque, né, a fé dela, justamente, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né, a irmã Dani até falou isso pra gente aqui ontem, né, aquela palavra maravilhosa. E a fé, ela realmente a Bíblia é o meio pelo qual nós compreendemos toda a história acerca dos homens que realmente decidiram confiar em Deus e foram exemplos de fé. Né? Legal. Então, um texto que é de extrema... Todo mundo conhece, todos os cristãos, ele conhece, que é Hebreus 11. A gente vai estar lendo do 1 até o versículo 7, para a gente dar início ao nosso estudo. Mas depois, você em casa, tire essa semana para estar meditando mais nesse texto. Isso ele vai trazer para você mais e mais e mais fé. Ele fala dos heróis da fé, né, o que eles sofreram e o que eles tiveram em relação à fé. O benefício que eles tiveram em relação à fé, que eles exerceram muito e tiveram vários benefícios, foram extremamente abençoados. Aqui, né, vejo que esse benefício foi principalmente, João, no céu, né, que se a gente lê Hebreus 11 todo, a gente vai ver que poucos desses heróis que eles comentaram no texto de Hebreus tiveram algum benefício em relação à fé deles aqui na terra. A maioria, inclusive o texto encerra falando que o que eles ganharam não foi na terra dos viventes, mas sim no céu. João, lê pra gente aí, Hebreus 11, do 1 até o 7, por favor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Cada profissional carrega consigo uma ferramenta para o seu uso diário de trabalho. Ao pensarmos no marceneiro, temos a plaina, o pedreiro, a sua colher e a sua desempenadeira, o soldador, sua máquina de solda e por aí vai. Mas, se pararmos para analisar como cristãos cooperadores, lá em 1 Coríntios 3:9 fala que nós somos cooperadores de Cristo, qual a principal ferramenta que devemos carregar? Existem igrejas que têm bons conselheiros, pessoas que falam bem, porém, a ferramenta principal a ser usada é a fé. Todo o capítulo 11 de Hebreus, a qual o João leu até o versículo 7, vai exemplificar que a fé nos faz enxergar além do horizonte. E isso nos leva a uma perspectiva fora do vivido no nosso plano físico. Hebreus 11 começa dizendo que a fé é a prova das coisas que não vemos e através dela esperamos, tendo a certeza que vamos alcançar. O capítulo também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E essa fé que transforma, a fé que acredita que Jesus existe e a recompensa já nos foi dada na cruz, sem acreditar nisso, não mostramos fé. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Logo, é necessário acreditar nele para agradarmos ao Senhor. Amém. Isso é fé, né, João? É verdade. E eu até me lembro agora, eu cito muito alguns livros, né, que eu já li, e esse texto é bem interessante porque ele fala da fé em duas perspectivas que, inclusive, o C.S. Lewis ele apresenta em Cristianismo Puro Simples. Ele fala da fé como crença e da fé como confiança em Deus. Porque o texto diz que primeiro é necessário que nós creiamos que Ele existe, né? Nós temos que crer que Deus existe. Isso é a primeira, posso dizer que é a primeira manifestação de fé. E logo em seguida nós devemos crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Né? Esse galardão você só vai receber depois. Então você tem que crer, mais do que crer que Ele existe, é que Ele tem um galardão guardado para você, que tem uma recompensa para você. Né? Então isso é mais interessante ainda. E eu me lembro também que Miroslav Volf ele fala sobre fé, né? Justamente falando que fé é como se você subisse uma escada até o telhado, né? E aí você lá em cima do telhado, Deus tira a escada e fala, pula, né? E a fé é justamente isso, essa confiança quase que inestimável em Deus. Certeza que Deus vai estar lá embaixo, justamente, e vai te segurar. Justamente. Eu vi até esses dias, eu vi um vídeo de uma situação que ocorreu, eu não me lembro bem onde foi, mas que um prédio pegou fogo, né? E só tinha um irmão, né? Um menino com seu irmão mais novo. E como o prédio pegou fogo, os dois tiveram que pular pela janela. E o mais velho, o pessoal que estava lá embaixo, eles falaram, pode pular, que a gente vai segurar. Eu acho que tinha uns 6 andares para eles pularem. Foi na festa. Justamente. Mas eles decidiram confiar no pessoal que estava lá embaixo e foram salvos. E assim é com o nosso Deus. Quando nós decidimos realmente confiar em Deus, pode ter certeza que Ele vai estar lá embaixo, nos esperando com a recompensa, né, pronto para dar o seu galardão. Isso é viver de fé em fé. E o próprio Senhor fala que o meu justo viverá pela fé. E Ele também fala que Ele não se agrada daqueles que recuam, daqueles que não têm fé, daqueles que não acreditam que Ele é suficiente para ser galardoador, né, dos que o buscam. E esse galardão eu vejo aqui na terra também. No céu, né, com a nossa salvação, e o sustento nosso aqui na terra, o direcionamento aqui na terra. E talvez eu acredito que seja isso que tenha acontecido com Caim. Talvez ele, na verdade eu acho que ele cria, claro que Deus existia, porque claro. Deus falava ali com eles.
Porém, ele não esperava algo além como Abel esperava, né? Acreditava que Deus, que na verdade existia uma pátria melhor, existia algo muito melhor preparado para eles, né? Então, talvez foi o que faltou em Caim. Talvez ele acreditava em Deus, queria que ele existe, mas não acreditava naquilo que Deus era capaz de fazer. É porque ele não conseguia ver, né, João? Justamente. Isso é a diferença da fé. Eu não sei o que está acontecendo, né? Não quero aqui entrar no mérito político, né? Mas existe muita coisa obscura por trás disso tudo que a gente está vivendo. Mas a minha esperança é que eu posso crer em Deus, que Ele vai estar comigo, que Ele vai estar me ajudando, que Ele vai estar guardando, que Ele vai estar suprindo as minhas necessidades. Isso é fé. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu tenho certeza que no amanhã Jesus vai estar comigo. É verdade. Vai estar suprindo as minhas necessidades. E o interessante é que a fé hoje em dia ela tem sido muito deturpada, né? O conceito de fé. Muitas pessoas acreditam que a fé, algumas pessoas, né? Até acreditam que a fé ela não está ligada a Deus. Acredita que a fé tem até filosofias de vida hoje sendo criadas com base em uma falsa fé, onde a gente vai ganhar muitas coisas aqui na terra e o reino de Deus que se lasque, né? Mas isso não é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção que existem coisas que não se podem ver. A fé é algo que a gente espera, é algo que a gente tem certeza, mas a gente tem convicção que tem algo que a gente não pode ver. E esse algo é o próprio Deus, é o Espírito Santo. E a fé, ela está totalmente ligada com a nossa atitude. Tiago até fala, né, que a fé sem obras, ela é morta. E é muito forte isso, porque muitas pessoas acreditam que vai continuar vivendo uma vida sem obediência alguma e Deus vai lá abençoar. Mas não é assim que funciona a palavra de Deus. A gente, lá em João fala que aqueles que me amam são os que obedecem os meus mandamentos. Se tem a parte de Deus, nós temos a nossa parte também para cumprir. E aí o versículo 3 mesmo de Hebreus 11 fala que nosso Deus é um Deus que trabalha com o invisível, né? Com aquilo que não se vê. Então, a única maneira de você agradar é crer que Ele vai fazer aquilo que você ainda não vê. O invisível, né? Vamos dar sequência aqui. Depois, o capítulo vai abordar diversos exemplos de homens que tiveram fé. Os famosos heróis da fé. Eles tinham uma coisa em comum, a certeza no meio de tantas incertezas. Olha para você ver que interessante, que é propício, né, para os dias que estamos vivendo hoje. A certeza no meio às incertezas que estamos vivendo nos tempos, nos dias de hoje. Noé construiu uma arca no meio de um povo que não acreditou no dilúvio. Nunca tinha chovido na terra. E Noé foi impulsionado por Deus a construir a arca. Então ele teve fé, e a gente sabe da história. Através dessa fé, a humanidade e os animais foram salvos. Pela fé, Abraão saiu do meio do seu povo sem saber para onde ia, talvez com muitas dúvidas, mas com uma certeza em quem ele acreditava. Ele tinha dúvida, porque ele não via, ele não sabia para onde é que ele estava indo, João. Mas ele tinha certeza que o Deus que o mandou ir estaria com ele aonde ele fosse. Isso é viver de fé em fé. Então a ferramenta, a fé hoje, ela foi a principal ferramenta para a vida desses homens e mulheres, né? Hebreus mais para frente conta a história lá de Raabe, né? Que guardou, agora me fugiu Os espias? Os espias, né? E ela foi poupada, e várias outras histórias que a gente conhece aí, Versículo 31. Dos heróis da fé. Versículo 31 de Hebreus 11, né? A fé o levou a ser o pai das multidões, Abraão, se tornando exemplo para todos os povos. João. E aí um comentário rápido antes de nós começarmos a ler aqui, começar a ler esse parágrafo, é porque todos os textos de Hebreus 11, na verdade todos os versos,
deixa bem claro para a gente que a fé, na verdade, ela fala mais sobre o futuro, né? Da garantia de um futuro. Né? Interessante. Eu até separei o versículo 20 que fala: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. E no 22 fala: pela fé José no fim da vida fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Os homens ninguém pensava, né, em falar sobre essas coisas, mas esses homens, né, com seu olhar da fé, já conseguiam contemplar e fazer previsões acerca dessas coisas que aconteceriam. Muito legal, isso é fé. É verdade. E aí, no capítulo inteiro, vamos ter exemplos de heróis da fé, todos sendo aprovados pela fé. Todos eles ignoraram as incertezas, engoliram todo o sufoco que passaram e diante das dificuldades venceram através da fé. Mesmo antes de receber a promessa que é Cristo, eles acreditavam e por isso foram aprovados e receberam a recompensa. Estamos passando por um caos total, mas a ferramenta que fará a diferença é a fé, para passarmos por essa dificuldade. Jesus nos conta a parábola do semeador, está lá em Mateus 13, do verso 1 ao 23. Se analisarmos bem, ele fala sobre a semente que caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. No verso 22, Jesus explica que a planta caiu e cresceu, mas as preocupações desta vida a tornou infrutífera. E a fé é isso, ela vai muito contra as preocupações. A fé ela vem para jogar as preocupações por terra realmente. Né? Falar sobre um Deus que nós só vamos fazer alguma coisa amanhã se Ele permitir. Né? Entregar realmente nas mãos dele. Essa parábola é interessante, que ela ilustra bem isso. Né? A pessoa recebeu a palavra, ela entendeu a mensagem ali na hora, mas ela não teve fé o suficiente para acreditar, né, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Aí as preocupações com o mundo, é a questão do trabalho, é a finança, é a criação da família, é a faculdade, é o futuro, que hoje ele está muito incerto para muita gente. Muita coisa que era até fevereiro, hoje já não é mais e já acabou, já não existe mais. Eu acho que ele nunca exerceu tanto a fé quanto esses dias. Pois é. O João acabou de comentar com a gente aqui que hoje, mais do que nunca, nós nunca exercemos a nossa fé como antes. João. E aí esses espinhos simbolizam as ações malignas, as preocupações, as incertezas, palavras de desânimo, o medo. A semente germina, cresce, porém, devido a todos os espinhos da vida, ela não frutifica. E aqui uma coisa eu gostaria só de citar um exemplo também, Antônio, eu lembrei de um exemplo de herói da fé, porém do século XX, que você já leu, né, Heróis da Fé? Já li. Não, eu não li. Não li. Pois é, fala sobre o George Miller. Né? Ele foi um camarada que ele foi bem educado, né? E foi para a universidade. Porém, largou tudo para levantar orfanatos em toda a Inglaterra. Né? E é muito interessante a história dele, porque ele fez um propósito, no momento em que ele decidiu largar a universidade para levantar orfanatos e cuidar de crianças órfãs, ele decidiu que ele ia depender somente de Deus. Né? E aí ele abriu mão de um salário, né? Abriu mão de ser sustentado, de ganhar um salário trabalhando nesses orfanatos nos quais ele cuidava, para simplesmente depender de Deus. E o livro fala sobre o diário dele, memórias, né, que eles acharam no seu diário, e existe uma das memórias interessantes que ele fala que até aquela data ele havia feito 5.000 pedidos a Deus, e todos esses pedidos Deus atendeu no mesmo dia, né? E ele decidiu somente viver pela fé, tanto que ele num dia, né, talvez conta de alguma experiência que não tinha pão para dar para as crianças, comida, mas ele pedia a Deus, e aí logo à tarde alguém batia na porta dele
né, falando, toma aqui, ó, Deus mandou te entregar isso, Deus mandou trazer isso para você. Isso é interessante Isso que é ele sustentou milhares de crianças nesse orfanato, A história eu conheço. buscando a Deus, né? Entregando nas mãos de Deus. Interessante que a fé está totalmente ligada à obediência. Igual a gente está falando aqui da pandemia, né? Que dessa semente aí também, que a pessoa ela está buscando a Deus, ela se alegra na presença de Deus, só que quando vem as preocupações desse mundo, a semente, os espinhos, eles sufocam essa semente, né? E muitas pessoas hoje, elas começaram buscando a Deus com alegria, veio a pandemia, veio as preocupações, veio conta para pagar, e elas deixaram de buscar a Deus por causa dessas preocupações. E a palavra de Deus diz lá em Mateus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um texto assim onde a gente mais luta contra a preocupação, né? Se a gente vê aquele texto ali, a gente percebe que se a gente buscar a Deus com todas as nossas forças, se a gente colocar Ele em primeiro lugar, prioridade nas nossas vidas, a gente não precisa se preocupar com o que comer, nem com o que vestir, porque Deus ele vai cuidar de nós de uma forma sobrenatural. Amém. Amém. A frutificação, né, aqui o João finalizou que por causa da falta de fé aqui, vamos trazer para o contexto do que a gente está estudando, essa palavra não frutificou. A frutificação é o avanço, a prosperidade, desenvolvimento em todas as áreas pessoais. O medo, a falta de fé, paralisa, torna impossível avançar. Porém, a fé é a sobrevivência no meio às incertezas. A prova de que não vemos, mas cremos em Jesus. Muito interessante isso. Existe uma bem-aventurança para os que têm fé. Está lá em João 20, 29, na parte B do versículo. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Esse é o próprio Jesus, né, falando isso. É bem-aventurado. E é bem-aventurado, João, aquele que tem fé. Porque a fé é isso. Eu não vejo, mas eu creio. É a prova de seguir acreditando, mesmo ainda sem enxergar. Essa é a ferramenta capaz de mudar o cenário individual de cada um, assim também como o cenário total. Para passarmos das preocupações, enfrentar o medo, enfrentar o caos, é necessário ter fé. Com ela, temos a certeza de que seremos aprovados. A fé é a certeza que seremos aprovados. Quando eu tenho fé, quando eu me entrego totalmente a Jesus, não é 70%. Eu confio em Deus 70%, mas na área da minha finança, João, eu acredito no meu trabalho, eu acredito na força das minhas mãos. Isso não é fé. Fé ou é 100% ou então não é nada. Não é possível ter pouca fé ou meia fé, né? Eu não consigo entender. E, apesar da nossa... Não tem como quantificar, né? Mas a gente sabe que se ela for do tamanho do meu estado, já é o suficiente. mas mesmo assim não dá para saber quanto não dá é pra isso. gente quantificar. A gente tem que ter fé, né? E pronto. E a fé é a certeza que Deus cuida 100% da minha vida. E o interessante é que a fé também, ela nos desafia a olhar para aquilo que é eterno, né? Paulo, ele até fala lá, se não me engano, em 2 Coríntios, ele fala que dê atenção àquilo que não se vê e não no que se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, que a gente deve dar atenção, não àquilo para que a gente está vendo, não às coisas naturais, mas que a gente deve dar atenção àquilo que nós não estamos vendo, às coisas que são eternas, que são sobrenaturais. E esse é o grande desafio da fé, né? A gente fixar os nossos olhos em Deus e não... Aqui, voltou. Podem ter problemas que para nós parecem ser muito grandes, mas quando a gente olhar para Deus, Deus ele é muito maior do que qualquer problema que pode surgir na nossa frente. Amém. A gente já está caminhando para o final da nossa live e aqui eu quero... Quer comentar mais alguma coisa, João? Quer acrescentar algo? Na verdade, eu só ia dizer que essas preocupações, esse medo e o caos são os dados inflamados.
né? E a fé com qual nós vamos nos defender dessas Defender coisas. deles. Legal, interessante. É isso aí. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão participando com a gente. Aonde a fé pode te fazer chegar? Aonde a fé pode te levar? Responde aí, seja bem sucinto, né? Para a gente estar interagindo com os irmãos. E se alguém também tiver alguma dúvida, pode estar mandando perguntas para a gente, que a gente vai ter um tempinho ainda para a gente estar compartilhando. Mas aonde a fé pode te fazer chegar? E aí, galera, vamos Aí, ver se alguém quem quiser- vai ser o primeiro a responder aí. Pode E falar. se alguém quiser responder daquela maneira que a gente propôs da outra vez, né? Quiser solicitar aí para aparecer junto com a gente, talvez deixar uma palavrinha para os irmãos, fique à vontade, viu? Solicitar aí para participar do vídeo, para dar essa resposta, deixar uma palavrinha para os irmãos. Aí, galera. Legal. Quem quiser participar, né, com a gente, dar a sua opinião, né, ao vivo aqui, se quiser participar com a gente, pode solicitar que a gente abra esse espaço aí. Aonde a fé pode te levar? A Amanda colocou aqui. Amanda Ramos, ela colocou para o céu, a vida eterna. Amém. Amém. É isso aí. Isso é verdade, com certeza. A fé, ela nos leva para a vida eterna, né? A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção que existem coisas que não se podem ver. A fé está muito ligada a Deus, à eternidade, ao sobrenatural. Exatamente isso mesmo. Legal. Alguém mais aí? Aonde a fé pode te levar? Aonde a fé pode te levar, pessoal? Você acha que a fé pode te limitar? Né? A fé pode me levar só até aqui na esquina. Né? Aonde a fé pode te levar? A fé tem limitação? Ó, Tiana Lúcia, ó, minha avó lá de Santa Catarina. Só que a Kézinha colocou Kézia aqui, né? Tá no Facebook da minha avó. Há uma comunhão intensa com Deus. Comunhão intensa com Deus, com certeza. É isso aí. É impossível a gente ter uma comunhão com Deus sem ter fé, né? Tudo que acontece hoje dentro da igreja acontece pela fé. E é inevitável, porque se a fé é a única coisa que agrada a Deus, né, esses homens foram notados por causa da fé deles. Né? Então, realmente, eles foram homens que também foram notados como aqueles que tiveram comunhão com Deus. Paulo colocou que a fé move montanhas. Eu creio que a fé também pode nos levar ao cumprimento do nosso propósito. A gente vê vários homens na Bíblia aí, todos, né, que tiveram fé, que lutaram, eles conseguiram cumprir o propósito que Deus colocou para eles, né? Lembro até de José aqui. Ele teve um começo de vida assim bem complicado, foi vendido para os ismaelitas, foi jogado na cisterna, né? Depois ele teve uma longa provação lá na casa de Potifar. Ele foi jogado injustamente na prisão. Na prisão ele ficou, se não me engano, 6 anos lá. E a vida dele foi muito complicada, mas em momento nenhum ele esmureceu. Ele permaneceu firme e ele conseguiu cumprir o propósito que Deus colocou para ele. Por quê? Porque ele teve fé, foi persistente, foi obediente até o final. E sabe o que agora que comentou isso é o mais interessante? Porque a Bíblia fala aqui em Hebreus que a maioria deles, todos estes homens morreram sem receber o que lhes havia sido prometido. Então o que havia sido prometido para eles não era uma vida aqui na Terra, Não. Né? Não eram resultados de uma vida terrena, mas então tinha que ser algo eterno, porque se eles não iam viver para ver, né? Então eles receberam uma recompensa que estava além de coisas daqui, né? Ó, surgiu uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que existe fé sem obediência? Pergunta da Kézia. Sem obediência. Não. A falta de obediência, ela é falta de fé. Né? Não tem como eu ter fé e não ser obediente, porque a fé vai me levar a andar para caminhos que eu não vejo. Verdade. Como que eu vou... E lá em Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé sem obediência, ela é morta. Uma pessoa que tem fé, ela precisa estar mostrando essa evidência também em obediência. A pessoa desobediente,
vai ser aquela pessoa que está lá em cima, Deus falando pula, e ela não vai pular nunca. Vai pular nunca. Ela não vai agir pela fé. Ela não vai, com certeza. Verdade. Na Bíblia fala que nós devemos viver pela fé. E o interessante é que não tem como a gente viver sem atitude. Não adianta a gente só falar que tem fé, não adianta a gente só profetizar coisas boas se a gente não tem uma vida em Deus, se a gente não tem uma convivência, se a gente não tem uma atitude. E a fé, ela é colocada como virtude, né? E virtude, na virtude, a perspectiva de virtude, na perspectiva romana, era justamente de algo que você deveria praticar com habitualidade. Então a fé é algo que você exerce todos os dias, você tem que exercitar a fé, a fim de que então um dia você possa alcançar a recompensa, né, que era devida em função da sua fé. Isso, Abraão, ele foi conhecido na Bíblia, né, como o pai da fé. E a gente vê que Abraão, ele foi totalmente obediente. Quando Deus pediu para ele levar Isaac lá, para sacrificar Isaac, ele obedeceu. E eu acredito que se ele não tivesse obedecido, talvez hoje a gente não estaria falando que Abraão é pai da fé. É verdade. E aí, mais alguma pergunta, comentário? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Comentário. Aqui, o Benídio, Nem, Elisângela, Mozart, algum deles perguntou aqui, qual é a relação entre a fé e a religião? Opa! Qual a razão e a fé, entre a fé e a religião? Eu vejo que tem tudo a ver. Porque o que é a religião? Religião é o quê? É o religar. É te ligar, aqui falando dentro do nosso contexto, né, cristão, nós acreditamos em Cristo. Cristo, eu não vejo Cristo. Aí vamos entrar mais uma vez no que é a fé. A fé é o quê? A certeza. Eu não vejo Jesus, mas eu creio em Jesus. Então a fé e a religião, ela caminha ali, lado a lado, uma com a outra. Eu tenho que ter fé para servir a Jesus Cristo. Isso. E talvez vendo a religião ainda, acho que da maneira pura, como Cristo colocou, né, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, né, não tem como você fugir da crença em Deus. Né? Não tem como você não ter fé, porque Ele é o único que, pelo menos nós acreditamos, Ele é o pai dos órfãos, né, e o defensor das viúvas, como o salmista nos coloca. Então, essa eu acho que é a principal relação entre fé e religião, porque Deus ele está totalmente ligado à religião no sentido de cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é verdade. E Tomé, quando ele chegou perto de Jesus, ele falou, não, só acredito se eu tocar na sua ferida, né? E ele tocou na ferida e ele falou, ó, Tomé, você viu e creu, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Amém. Glória a Deus. Tudo a ver, tem tudo a ver. Né? Inclusive, em outras religiões também, eles têm fé em Buda, tem fé em Maomé, tem fé em um monte de coisa. Eles falam que até os ateus eles têm fé. Eles acreditam num negócio que só tem teoria por enquanto, não tem nada comprovado. Aqui pronto. Né? Temos mais uma pergunta Mas aqui. tem mais fé que a gente. Podemos ter fé nos homens? Pergunta boa, hein? Assim, eu vou deixar um exemplo aqui da parábola do samaritano. Eu acho muito interessante, e se a gente for analisar, quem que cuidou do samaritano? Foi quem? Um homem? Foi um homem. Eu ainda não perdi a esperança, até mesmo a fé nos homens. Então a gente tem que ter fé sim, porque quem vai te ajudar aqui, impelido por Jesus, são os homens. Deus me deu um carro. Não, Deus usou um homem ou usou uma mulher para te dar um carro. Deus me deu uma cesta básica. Né? Deus me abençoou com dinheiro. Deus, ele foi lá, o João, aqui, o Toninho está precisando de uma cesta básica. Então vai lá e ajuda o Toninho. Então quem vai te ajudar vai ser um homem, direcionado pelo Espírito Santo e por Deus. Então a gente tem que ter fé sim no homem. É lógico que a nossa fé, a nossa esperança, ela está em Jesus. Mas Jesus, ele vai usar quem? Vai ser um homem. Eu acho que é lícito você ter fé
em alguém que tem fé. Né? Eu acho que isso é algo até que... Pergunta interessante essa, viu? Eu acho que a gente pode ter fé em alguém que tem fé, né? Porque, claro, a fé, como eu disse, ela tem muitas vezes tem a ver com confiança, né? A Bíblia já nos adverte que nós não devemos confiar no homem. Ela fala, maldito o homem que confia no homem. Só que tem uma controvérsia nesse texto aí, porque lá fala maldito o homem que confia no homem, né? E eu estava observando alguns estudos a respeito, e muitas pessoas acreditam que aquele texto não estava falando a respeito de uma outra pessoa, mas estava falando de nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito sou eu se eu confiar na minha própria força. Aí eu creio que... mas eu acho que mesmo assim, isso acaba voltando para outros homens, porque se ninguém pode confiar nele mesmo, acaba que a gente não pode confiar em ninguém mais. Mas aí, no caso, a gente não pode confiar na nossa própria força, né? Mas a gente não confiando na nossa força, mas a gente entendendo que o Espírito Santo mora dentro de nós, aí a gente tem força para até confiarmos que a gente consegue caminhar. Mas eu acho que mesmo assim isso eu acho que não justifica se eu não posso confiar em mim mesmo, não confiar nas minhas próprias forças, acho que não é tão bom e recomendável a gente confiar nos outros também, porque vai que eles estão com a confiança maior que a nossa. Isso, a gente ter fé em alguém não quer dizer que a gente vai dedicar também a vida àquela pessoa, né? Mas você acreditar que uma pessoa ela pode ser ali usada por Deus para poder te ajudar num momento difícil. Vou te dar um exemplo aqui agora. Eu, em muitos momentos, eu fui lá na casa do Toninho, aqui, ó, e troquei uma ideia com ele, porque ele é um líder de confiança e Deus usou a vida dele para poder me abençoar, para poder me ajudar num momento difícil. Ou seja, ele é um homem e eu confiei, tive fé nele, mas só que ele tem autoridade por quê? Não porque ele é bom, porque ele tem conhecimento, mas porque ele tem Jesus dentro do coração. E na Bíblia fala, né? Assim como o ferro com o ferro se afia, assim é o seu amigo com o seu irmão. E a gente vê na Bíblia que a amizade ela é muito importante. Davi, ele confiou em Jonathan. A gente vê vários momentos na palavra de Deus onde teve essa cooperação, né? Entre Deus, o homem e o próximo. Veja-se até a fé, a esperança, né? No ser humano. Eu acredito sim, acredito que Deus pode transformar e fazer um homem ser uma boa criatura, como a gente tem vários exemplos aí perto da gente, aqui na nossa igreja, de homens, né, de caráter, que são bons e que a gente confia neles. Amém? Mais uma pergunta. A fé e a ciência andam juntos? Hoje anda. Né? E eu digo isso porque eu até recomendo, se vocês quiserem, tem um livro muito bom, legal, que o Vitor Jorge está lendo, ele tem até que me devolver. Pois tá demorando. Aí, ó. Vitor Jorge. Surpreendido pelo sentido, como fé, religião e como conseguimos que as coisas façam sentido. Né? E essa é uma guerra que até o século XX ela ainda estava de pé, a guerra entre fé e religião. Mas hoje muitos cientistas, na verdade, eles já compreendem que a ciência, né, ela necessita de fé também. A ciência ela é acompanhada de fé, porque como eu disse para vocês, muitas vezes eles começam a partir de coisas que eles nem sabem se existem. Né? Mas aí eles vão atrás e conseguem. E também a nossa fé, né? No caso os teólogos já afirmaram que a ciência ela é essencial também para poder comprovar determinadas coisas da fé, e isso daí já é um paradigma que já foi quebrado. Já foi. A pessoa, o cientista, ele acredita numa coisa que ele não vê, mas ele busca. Alguns cientistas até em 2007 tentaram surgir com isso novamente, mas os principais da ciência, né, e até ateus, cientistas ateus, né, como Marcelo Gleiser, que é um brasileiro, eles falaram, não, gente, para com isso aí já foi quebrado há muito tempo. Então eles colocam que até os cientistas que falam que a fé e a religião estão brigando ainda são ridículos. Não tem fundamento. Amém? Mais, né? Amém, queridos. Aqui foi muito bom, né, o nosso GECEL hoje.
Eu agradeço, né, a participação de todos. Vamos estar mobilizando, né, as outras pessoas a participarem com a gente. O tema hoje foi de extrema relevância. Creio que vai ajudar muita gente a dar um passo a mais na sua vida. Queridos, haja por fé, viva por fé, toma decisões por fé, né? Que fé em Jesus, que nós seremos extremamente bem-sucedidos em tudo aquilo que nós vamos fazer. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Ô Jesus, Pai, nós te graças, agradecemos, nós louvamos, ó Em Pai, ao nome de Senhor. Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Sabemos, ó Glória Pai, a Deus, que não é Jesus. fácil agir por Muito fé, obrigado, Pai. tomar decisões por fé, Pai, mas nós queremos, ó Deus, e nós pedimos Em nome de agora, Jesus. nesse momento, aumente a nossa fé. Pai, nos direcione, ó Pai, a caminhar por fé. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu abençoe todos aqueles que estão vendo, Senhor. todos aqueles que estão Aqui, Senhor, assistindo, tem ouvindo. Pai, eu ministro Aleluia. sobre a vida deles, que eles venham, Oh, Pai, Jesus, agir por mais, fé, Senhor, tomar decisões por coisas, fé, caminhar por Pai, fé. prosperidade E eu nessa ministro, ó terra, Pai, sobre a vida de uma cada um satisfação deles, que eles de sejam será eterna. bem-sucedidos. Que não há como, ó Pai, eu agir por fé, eu tomar decisões por fé no Senhor e não ter a certeza, ó Pai, de que as coisas vão dar certo. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão, Pai, precisando de paz, eu ministro a paz sobre a vida deles. Aqueles que precisam da cura, Pai, eu ministro a cura sobre a vida deles. nome de Jesus. Pai, que essa semana venha ser a melhor semana das nossas vidas. Pai, eu creio nisso e Aleluia. ministro isso sobre cada um dos Glória a irmãos Deus. que estão assistindo essa mensagem agora. Alcance cada um deles, supra a necessidade de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém, Jesus. Amém.